Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre desbalanceamento dinâmico, ou como a gente pode falar também, que é balanceamento dinâmico, porque a gente não quer desbalancear alguma coisa. No final das contas, o que a gente quer fazer é balancear alguma coisa. E esse sistema a gente vai considerar com 2 graus de liberdade, porque a gente está trabalhando em dois planos, a gente fala que é um balanceamento de 2 planos. Então, é o seguinte, quando a gente viu aquele balanceamento anterior, a gente considerava um rotor rígido que não tinha um comprimento muito grande. Com esse comprimento que não era muito grande, quer dizer que a gente conseguia balancear colocando a massa em um ponto específico ali do nosso rotor. Um exemplo disso seria se a gente quisesse balancear um disco. Um disco seria balanceado de forma um pouco mais simples. Mas só que quando a gente vai analisar um elemento um pouco maior, por exemplo, um eixo de um veículo, uma roda, você tem então uma certa largura daquilo ali, e essa largura então vai fazer com que a gente tenha que balancear o sistema baseado nesse método do 2 planos. Então a gente considera que eu tenho que balancear tanto de um lado quanto de outro para fazer todo o seu sistema consiga estar balanceado. Então, o que a gente vai considerar? A gente considera um disco rígido que tem um certo comprimento. Nossa massa desbalanceadora, essa massa M, aqui, ó, está numa distância R. Vocês lembram, então, lá que o MR é uma coisa interessante para a gente, lá do nosso desbalanceamento. Tem a distância aqui até o primeiro apoio e a distância até o segundo apoio. E o que é isso aqui, ó? F1 e F2? São as suas reações de apoio. Então, se você tem aqui esse disco girando com a massa desbalanceada numa velocidade angular ômega, você tem essa força aqui sendo gerada, mr ômega quadrado. A gente lembra da força centrípeta. E quando a gente decompõe essa força aqui nos nossos apoios, a gente tem F1 e F2. Então, você tem a força aqui no seu mancal A e a força no mancal B. O que a gente tem que fazer? A gente vai balancear um plano à esquerda e um plano à direita. No final das contas, o que eu quero saber? Eu quero saber onde que eu vou colocar outra massa para balancear esse meu sistema. É o que acontece naquelas máquinas de balanceamento de rodas. Você coloca a roda lá e ela vai te falar exatamente onde que você tem que colocar uns pezinhos nessa roda para você ter uma roda balanceada. E é basicamente isso aqui, é esse método. Vamos lá. O que a gente vai considerar então? A gente tem aqui um rotor de tamanho L, a gente tem uma massa desbalanceadora aqui, a L sobre 3, então quer dizer que a gente tem uma massa desbalanceadora mais para um lado do que para o outro. Vai gerar nossas reações de apoio. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma reação de apoio aqui nessa ponta e uma reação desse desbalanceamento na outra ponta. Uma eu vou chamar de M1, essa massa para a esquerda, e a outra de M2, que é essa massa aqui na direita. É a massa que está sendo gerada através desse desbalanceamento aqui, ó, que é o negócio está fazendo uma amplitude muito maior e uma força maior também. O que eu vou fazer? Substituir as massas aqui por... Eu substituo essa massa por M1 e M2, então vou ter a força 1 e a força 2, vão estar localizadas nas extremidades. E a partir dessas massas, a gente vai saber que o quê? A massa total, ou seja, essa massa aqui, vai ser uma soma dessa massa com essa massa. Fazendo essa soma, a gente chega nisso aqui, ó. E o que a gente tem que fazer? Fazendo um momento na extremidade direita. Momento, então, é aquele mesmo momento que a gente faz na estática. Fazendo esse momento, a gente vai chegar nessa conclusão, que a massa é igual a 3m1. Ou, se a gente quiser também fazer M1 igual a M sobre 3, ou M2 é 2M sobre 3.
Quer dizer, então, que essa distância aqui influencia, vai fazer com que a massa no ponto 2 seja maior do que a massa no ponto 1. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar, pelo método de sensor, que é aquele método da eletrônica, para descobrir onde que eu vou ter a minha massa desbalanceada. Então, qual que é a minha finalidade aqui nesse exercício inteiro? Eu tenho aqui o meu disco, o meu rotor, ou o meu eixo desbalanceado. Eu quero identificar exatamente onde está essa massa aqui, ó, UL. Essa é a sua massa desbalanceadora. E se eu acho essa massa desbalanceadora aqui, quer dizer, então, que eu consigo falar onde que eu tenho que pôr outra massa para balancear o meu sistema. Eu vou achar tanto uma para o plano esquerdo e uma para o plano direito. Por isso, então, vou ter um balanceamento para cá e outro para cá, para o seu sistema ficar totalmente balanceado. Beleza. Então, o L e o R, L vem de left, que é a esquerda, R vem de right, que é a direita, são aqueles pesos que causam o desbalanceamento. Beleza. A gente vai, então, medir qual que é a velocidade de funcionamento ali do nosso eixo, do nosso rotor. Vai ter uma velocidade angular, ômega. Qual que é a amplitude em cada mancal? Então, isso aqui depende exatamente da eletrônica. Eu vou medir qual que é a amplitude de vibração em cada mancal. E a gente vai registrar essas amplitudes nos vetores VA e VB. Então, VA e VB são vetores de amplitude dos rotores. Então, é como se você tivesse esse esquema aqui, ó, os dois estão sobre um mancal, o VA vai ser a amplitude que está acontecendo aqui, e o VB a amplitude que está acontecendo aqui. Depois disso, a gente vai, então, calcular outra coisa, que é o vetor A. O vetor A é um vetor que fala sobre o efeito do desbalanceamento no plano. É o que aquela massa desbalanceadora está fazendo naquele plano. A gente vai calcular tanto para a esquerda quanto para a direita. Vai calcular tanto o para a esquerda devido a A, como se fosse aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. O da esquerda, o do plano esquerdo devido a A, o do plano esquerdo devido a B, o do plano direito devido a A e o do plano direito devido a B. São 4 valores aqui, então. Beleza. Como que a gente expressa aquele PA, que é as nossas amplitudes? Vai ser esse vetor A, que a gente acabei de falar para vocês, vezes a massa desbalanceadora, mais o outro vetor A da direita, vezes a massa desbalanceadora da direita. Quer dizer, então, que eu estou separando minha massa em duas massas. Uma massa desbalanceadora ali daquele plano esquerdo e uma massa desbalanceadora do plano direito. E o que eu faço agora? Qual que é o método? O nosso método é, primeiro, colocar um peso que a gente conheça no plano esquerdo. Você vai lá e coloca uma massa diferente ali no plano esquerdo. Quer dizer, então, que você vai saber onde que vai estar a sua massa exatamente e qual que é o valor dela. E a partir disso aí, a gente acha essas novas amplitudes devido a esse desbalanceamento que a gente provocou. Então, vai ser o VA' e o VB'. Não se assustem com isso aqui, não é difícil, vocês vão ver no exercício. O que a gente faz? Se eu pegar, subtrair essa equação dessa aqui, o que vai acontecer? Que a gente vai achar os nossos A. O A devido ao A na esquerda, o A devido ao B na direita, e os outros também estavam aqui, só que eu não coloquei. Beleza. Agora, o que a gente faz? Vocês lembram que eu falei para vocês? Coloca uma massa desbalanceadora no plano esquerdo. Vai lá e mede isso aqui. Ó. Agora, o que você vai fazer é tirar essa massa e colocar ela no plano direito. Então, você põe lá no plano R. Vai ter uma massa desbalanceadora no plano R. Aí você vai achar o VA, 2 linhas, e o VB, 2 linhas. Com isso, você acha aqui o AR e o ABR. Calma lá. Nossa fórmula final é simples.
que a gente vai fazer, então? Pega esses resultados e coloca lá nas equações de U. O que é U? É o que a gente quer. O que a gente quer é qual que é a massa que está causando desbalanceamento em cada plano. Então, para calcular essas massas, a gente calcula através do L e do R, ou seja, a massa desbalanceadora do plano esquerdo e a massa desbalanceadora do plano direito. Agora é simples. Calculamos qual que é essa massa aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Simplesmente colocar uma massa de igual valor no plano inverso. Então, se o L está aqui, ó, eu vou colocar uma massa para balancear, que vai chamar BL, bem aqui, ó. Se essa UR está aqui, quer dizer, então, que eu vou colocar uma massa para balancear de mesmo valor bem aqui. Então, é isso que acontece nos cálculos ali do seu, da sua máquina balanceadora. Então, quer dizer aqui, ó, para eu balancear, é simplesmente pegar esses valores negativos, ou seja, vai estar no outro plano, em outro quadrante, com valor inverso. Ou seja, se uma vai estar em cima, outra vai estar embaixo. Se uma vai estar na direita, outra vai estar na esquerda. E é assim que a gente balanceia. Vai ter o BL e o BR. Agora, o que é importante para a gente? A gente trabalha com notação complexa aqui para fazer esses cálculos. E a notação complexa, a gente tem os cálculos que são feitos de acordo com essa notação. Como que eu noto em notação polar? Em notação polar, eu falo uma amplitude e um ângulo. Então, essa aqui é a notação polar tradicional que vocês vão ver. Ó. A e um ângulo. E vai ter outro B e outro ângulo. E como que a gente faz as transformações disso aqui e as operações? Então, por exemplo, se eu quiser escrever essa notação polar em notação complexa, o que vai ter? Você pode transformar isso aqui nisso aqui, ó, A1 mais IA2. Como que você calcula o A1 e o A2? É simplesmente, ó, o A1 vai ser o A, que é esse A, vezes o cosseno desse θ, e o A2 vai ser aquele mesmo A, vezes o seno desse θ. O B aqui também é a mesma coisa. Da mesma forma que você calcula ele. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é sair dessa notação e vir para essa. Depois que a gente sai dessa, chega nessa notação aqui, complexa, dá para a gente fazer as nossas, como é que chama? Esqueci, acabei de falar, esqueci. As nossas operações, subtração, divisão e multiplicação. Então, aqui, ó, como que é uma subtração? Você vai fazer A1 menos B1 mais IA2 menos B2. Lembrando, ó, o A1 você calculou dessa forma, o A2 você calculou dessa forma aqui. E o B1 dessa, e o B2 dessa. Então, a gente calcula A menos B dessa forma. A dividido por B. Então, vai ser o A1 B1 mais A2 B2 mais I A2 B1 menos A1 B2. E aqui embaixo B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Se for A vezes B, então aqui vai ser A1 B1 menos A2 B2. E aqui I A2 B1 mais A1 B2. A gente vai ver isso na prática. Vamos fazer então o nosso exercício. No balanceamento em dois planos de um rotor de turbina, os dados obtidos na medição do desbalanceamento original, o peso experimental no plano do lado direito e o peso experimental do plano no lado esquerdo são mostrados a seguir. Então, estou te dando uma tabelinha com aqueles valores do desbalanceamento. As amplitudes de deslocamento são dadas em mils. Mils é 1 sobre 1000 polegadas. É uma unidade não muito utilizada. Determine o tamanho e a localização dos pesos balanceadores requeridos. Então, estou te dando aqui, ó, isso aqui é um rotor de uma turbina, você está tendo que balancear ele, colocando pesos aqui, ó, olha um peso aqui, ó, para balancear. Então, estou te falando aqui, ó, na sua condição original, sem você inserir aquelas massas tanto no lado esquerdo como no lado direito. O que você tem? Uma amplitude
nesse ponto com esse ângulo. Depois você tem uma amplitude no ponto B com esse ângulo. E depois disso, você insere uma massa desbalanceadora com esse valor aqui no plano esquerdo. E você tem esses resultados. Depois você tira essa massa e insere no plano direito. E você tem esses resultados. Eu quero saber, então, como que a gente acha aquela massa balanceadora. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar o VA e o VB, que são as amplitudes sem a nossa massa que a gente adiciona. Então, vem aqui, ó, de onde que ele vem? 8,5, 60 graus, notação polar. Então, tá aqui, ó, 8,5, nossa amplitude, 60 graus, nosso ângulo. Então, vem disso aqui, ó, 8,5, 60. E como que eu faço a transformação disso aqui para notação complexa? Eu venho utilizando essa fórmula. Então, eu saio desse aqui para vir para esse. Como? O A1 vai ser o A cosseno de θA. Então, o que é A cosseno de θA? Vai ser 8,5 cosseno de 60. E o A2 vai ser 8,5 seno de 60. Aí você calcula aqui, esse vai ser o A1 e esse aqui vai ser o A2. Mesma coisa para o B. Para o B está aqui, ó. No seu mancal B, você tem essa amplitude de 6,5 com um ângulo de 205. Então, exatamente a mesma conta que a gente faz aqui. Então, tá aqui. Agora, a gente vai, então, para aquela parte que a gente vai medir as amplitudes quando a gente coloca uma massa desbalanceadora na esquerda. Então, essa condição aqui, ó, 6 com 125. Então, tá aqui, ó, VA' 6 com 125. E o VB' vai ser 4,5 com 230. Tá aqui. Fazendo esse cálculo aqui, ó, lembrando, é exatamente a mesma forma que a gente sai daqui para cá. É só fazer esse cálculozinho aqui para cada um. Depois, a gente vai para a parte da direita. Eu tiro aquela massa da esquerda, coloco uma massa na direita e acho os valores de amplitude. Então, vai ter aqui a amplitude 6 com ângulo 35. Para o VA, duas linhas. E amplitude 10,5 para o ângulo 160, com o VB, duas linhas. A gente transforma para notação complexa e acha os valores. Isso aqui foi só dados, né? O que foi trabalhoso foi só a gente transformar. Calculadoras fazem isso automaticamente? Fazem. Mas eu estou pedindo para vocês no exercício de hoje fazer isso na mão. Só para aprender, só para lembrar como é que está isso aqui. E por fim, eu tenho qual que é a massa que eu inseri. Eu só tenho que saber qual que é a massa que eu coloquei lá, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então está escrito aqui, ó. No lado esquerdo eu coloquei 10 onças adicionadas a 270 graus. Então 10 barra 270. E aqui 12 a 180. Então tá 12 a 180. Quando a gente transforma para complexo, a gente tem essa resolução aqui. Beleza, agora vamos lá para o principal. É substituir nas nossas fórmulas. Até aqui, o que eu fiz? Simplesmente peguei os dados daqui e escrevi. Mais nada. Se você tivesse uma calculadora automática, era só colocar a anotação polar, depois coloca na anotação complexa, que você ia conseguir transformar automaticamente isso aqui. Você não precisaria fazer essas contas. Beleza. Então, a gente pega lá a equação 917 e 918, que é o AL e o ABL, que é devido àquela massa na esquerda. Então, o que vai ser? Primeira coisa, a gente tem que fazer o VA' menos VA dividido pelo WL. Tem esses valores aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Lembra aqui, ó, como é que eu mostrei para vocês como é que faz conta de número complexo. Então, tá bem aqui, ó. Primeira coisa, eu vou fazer essa parte aqui de cima, ó. VA' menos VA. Como que faz, ó? A1 menos B1. O que é o A1? É o menos 3,44. Olha aqui, ó, menos 3. A1, ó, menos 3,44.
menos B1. O que é o B1? O B1 vai ser 4,25. Olha aqui, o B1. B1, 4,25. Mais I, depois, aqui vai ser o A2. O nosso A2 vai estar bem aqui, ó, 4,91. E o menos B2 vai estar aqui, ó, 7,36. Então, simplesmente faço essa conta, ó. Isso aqui dentro dá menos 7,69. Isso aqui dentro dá 2,44. Então, a gente tem essa expressão complexa aqui. Simplesmente, então, coloco essa expressão, que foi o resultado dessa subtração, aqui em cima, dividido pelo valor do peso da esquerda. E como que a gente faz divisão? É a partir disso aqui, ó. A1B1, então tá aqui, ó, A1B1, mais A2B2, mais I, A2B1, menos A1B2. E aqui embaixo é B1 quadrado mais B2 quadrado. Então, a gente tem essa conta aqui, resolvemos tudo que está aqui dentro, achamos essa expressão, olha aqui, 24,46 mais I, 76,91 dividido por 100. Eu não tenho nenhum I aqui embaixo, então quer dizer que eu posso simplesmente pegar esses valores e dividir por 100. Então, passando duas casas decimal para cá, 0,24 mais I, 0,76. Quer dizer, então, que você calculou esse AL. O ABL foi exatamente a mesma coisa. Então, você faz o mesmo procedimento para calcular o ABL. Depois disso, a gente vai para o lado direito. O lado direito, a gente muda a fórmula aqui um pouquinho, mas as contas são a mesma. O que dá trabalho é só a matemática, porque o método é muito simples. A gente acha que tanto o AR e o ABR. A gente vai utilizar, então, por fim, qual que é a equação das nossas massas, dos nossos pesos desbalanceadores. Então, simplesmente tem que fazer essa conta aqui também. É uma conta complicada, porque é grande, né? Só por isso. A matemática é complicada. Para fazer isso aqui na calculadora é simples. Para fazer isso aqui na mão é um pouco mais chato. Só isso que é a diferença. Vou achar aqui, então, o L e o R. O que eu faço? Transformo isso, então, na minha massa balanceadora, que é simplesmente a mesma massa com sinal inverso. Então, a minha massa balanceadora da esquerda vai ser menos a massa desbalanceadora da esquerda. Então, peguei esse valor e multipliquei por menos 1. Tá, isso aqui, a gente pode transformar isso para polar de novo. Então, quer dizer, você tem que colocar uma massa de 10,05 oz a 145 graus. Simplesmente isso. E na massa da direita, você vai ter que colocar uma massa de 5,87 oz a 248,25 graus. É exatamente isso, então, que essa maquininha faz. Ela te fala exatamente onde que você vai colocar sua massa e qual que é o valor dessa massa. Então, está fazendo todo o tempo esse cálculo aqui, ó. Ela está medindo quais são as amplitudes dessa roda para fazer o balanceamento. Então, o que é complicado aqui? Complicado é só fazer as contas na mão. Na calculadora, isso aqui sai tranquilamente. A única coisa que eu pedi para vocês, então, é para vocês treinarem. É para fazer exatamente esse exercício que vocês têm aqui todos os valores, todas as respostas, inclusive um aqui eu até fiz com vocês, para fazer as contas, para treinar fazer isso aqui na mão. Então, para semana que vem, 1,5 aí, já para tirar 1,5 da prova de vocês, para ficar mais fácil. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram entender algo?
Ah, o I é complexo, gente. E você pode escrever como J também, mas o I também é a mesma coisa. Peraí, qual na divisão? Peraí, deixa só um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhada. O que você está me falando? Você está falando aqui, nessa divisão? Peraí, mas deixa eu ver qual que é a pergunta. Por que você levou o 10 ao quadrado? E o x está multiplicado? Aqui, gente, ó, na fórmula, deixa eu voltar na fórmula. Na fórmula, olha aqui, ó, na divisão, o i não está sendo multiplicado ao quadrado. E aqui é só o B1 e B2, ó. O que que é B1? B1 é B cosseno de θ. E B2 é B seno de θ. Não tem i aqui, ó. É só número real aqui embaixo. Não, mas não tem i aqui, gente. Não entendi. A não ser que eu esteja olhando no lugar errado. E o ângulo é em relação ao referencial, né? Você tem um 0 graus ali onde que é no seu nível de referência. E, e aí é isso, né? Você vai marcar a sua referência e a partir da sua referência você mede. Mas aí você tem que saber qual que é a referência. Aqui não tem i na fórmula. É só B1 quadrado mais B2 quadrado. E lembrando aqui, ó, o que é B1 e B2, é a mesma coisa que da fórmula do A1. Vai ser B cosseno de θ B mais B seno de θ B. E o B2, quer dizer. Beleza. E aí, pessoal? Conseguiram entender algo? Tá bom. Esse slide já está para vocês lá no portal, na aula de hoje. Pode baixar lá. Ou a atividade já está disponível para vocês. É só, vocês já têm o gabarito aí, né, para fazer, para ver se dá certo. É só realmente substituir aquelas formulazinhas lá para operação complexa, para calcular aquilo lá. Então, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e descansem bem aí. Um abraço para todo mundo. Falou!